O personagem do vídeo de hoje vai ser Estevão. Precisarei gravar 2 vídeos também. Muitos personagens aqui no canal eu acabo gravando mais de um vídeo porque são textos extensos e eu não quero que o vídeo seja longo, né, sobre determinado personagem. Então estou gravando aqui neste canal uma playlist sobre todos os personagens da Bíblia por pura curiosidade, que vai da letra A até a Z, né? Então eu já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D e atualmente estou na letra E. No vídeo passado eu tratei sobre Esther e hoje então Estevão parte 1. Quem foi Estevão? Antes mesmo de entrar no texto, porque o foco é buscar informação textual, preciso puxar de memória quem eu lembro que seja Estevão. É um personagem que não é do Antigo Testamento, o 9 por si só, e pelo que eu lembro ele é do Novo Testamento e tem a ver com a história de Cristo, dos primeiros livros, e eu acho que é um personagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, se bem me lembro, e tem a ver, inclusive, com os discípulos. Mas vamos descobrir isso no texto, né? Durante vários anos houve um conflito entre os judeus, por um lado, aqueles que abraçaram a cultura helênica, ou então grega, por outro lado, aqueles que permaneceram leais aos modos antigos tradicionais, os judaicos, né? Os tradicionalistas, a quem a Bíblia chama de hebreus, falavam aramaico e os helenistas falavam grego, embora eles também conhecessem aramaico. O hebraico não fora usado na Palestina durante séculos, exceto em casos de rituais, como uma espécie de latim daquela época, né? Esse conflito espalhou-se pela igreja primitiva, então, olha só, estamos nos referindo ao período da igreja primitiva, dos primeiros anos ali do cristianismo. Ali do ano 0 mais ou menos 0, do ano 0, 1 depois de Cristo até 100 mais ou menos. Um dos ministérios dos cristãos era a distribuição de alimentos para as viúvas. Muitas delas, naquele tempo, não tinham ninguém que lhe oferecesse cuidado e viviam na mais absoluta pobreza. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas pelos hebreus cristãos e os cristãos helenistas reclamaram. Olha só. Os apóstolos decidiram, então, confirmando aquilo que eu disse no início do vídeo, Novo Testamento e agora a relação com os apóstolos. Os apóstolos decidiram indicar 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar da distribuição diária de alimento. Então, os apóstolos escolheram pessoas para cuidar da distribuição de alimentos a essas viúvas, especialmente as helenistas. Para cuidar da distribuição de alimento, os 7 eram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas, Nicolau e Nicolau de Antioquia. Olha aí então, quem foi Estevão? Um desses responsáveis por cuidar da distribuição de alimentos para as viúvas, a princípio. Os nomes gregos dos primeiros 6 indicam que eles eram todos judeus helenistas, inclusive Estevão. Nicolau é identificado como um convertido ao judaísmo e ele era sem dúvida grego. Esses 7, são muitas vezes chamados de diáconos, do grego diácono, servidor. Eles não eram ordenados ao diaconato nos termos das igrejas católicas hoje em dia, mas assistentes dos presbíteros no sentido de que o termo diácono é usado hoje em dia nas igrejas protestantes, de auxiliar, né? Estevão é descrito como um homem cheio de graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Isso está em Atos 6:8. Então confirma aquilo que eu disse no início do vídeo também, que essa história está registrada no livro dos apóstolos. O livro dos apóstolos, então Atos dos apóstolos. Pouco se sabe desses homens, exceto o que é mencionado em Atos. E é difícil até fazer conjecturas. Ninguém sabe ao certo se eles eram o protótipo de diácono ordenado, se eram presbíteros ou mesmo se serviam as viúvas ou somente foram indicados para garantir a igualdade em seu serviço. Se eles realmente ministravam as viúvas, essa era a sua função principal ou seria uma entre muitas obrigações? Bom, então esse é o vídeo parte 1 sobre a história de Estevão, que descobrimos ser um personagem do Novo Testamento, do período dos apóstolos, do cristianismo primitivo, e ele fora nomeado junto com mais 6 para cuidar da distribuição de alimentos para as viúvas, principalmente as viúvas helenistas, né? Deixa eu usar a palavra certa aqui. Né? Deixa eu ver, tinham que cuidar das viúvas helenistas, exatamente, eu ia falar helenísticas. Beleza, então esse é o parte 1. Continuamos a partir daqui no próximo vídeo. E é engraçado entender que aqui está a origem, então, do que se chama, ou que se dá o nome de diácono, sendo este um deles, né? Que interessante isso. No próximo vídeo, parte 2, vídeo anterior, tratei sobre Esther, vou deixar aqui no final. Valeu!